Recebendo a advogada especialista em direito da família e também conflitos, violência doméstica. Estamos aqui com a Rafaela Batista, ela é advogada e a gente vai tratar de um tema que talvez esteja afetando a sua família neste momento, principalmente no final de semana. Quem sabe você talvez pode ter sido vítima também de algum caso de violência doméstica. Doutora Rafaela, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Mix. Eu estava diante dos números, o primeiro número aqui que a senhora passou para nós, do DataJude, a respeito aqui, inclusive, do primeiro trimestre, aí de 2024, 380 mil casos envolvendo violência doméstica chegaram ao judiciário. A que se deve tanta violência dentro da própria família? Muito bom dia. Muito bom dia a todos aqui que fazem a Rádio Mix, bom dia aos ouvintes. Bom, esses dados foram dados obtidos a partir de uma pesquisa rodada pelo DataJude, que pertence ao Conselho Nacional de Justiça, e nós estamos falando apenas de casos que culminaram em processos judiciais envolvendo violência doméstica. Esse é um número alarmante, mas isso não quer dizer somente que a violência doméstica ela aumentou, ela vem numa crescente, Isso significa que cada vez mais a violência doméstica vem sendo diagnosticada, ela vem sendo mostrada, ela vem sendo flagrada. Então, ela consegue ser percebida, as pessoas têm uma percepção maior da existência e da gravidade desses casos envolvendo violência doméstica. Ainda mais nesse período do ano, Esses dados, eles são dados do primeiro trimestre de 2024 e, ao que tudo indica, a gente tem uma repetição desses números já para 2025. Ainda mais nesse período que a gente considera período aí de férias, principalmente férias escolares, onde principalmente nas famílias que estão aí em processos, estão mais disfuncionais nesse período, estão em processo de separação ou qualquer outro tipo de conflito, esse conflito se torna ainda mais acirrado. Veja, nós temos aí, nesse período, um período em que a gente tem marcado por disputas de convivência entre pais, disputas a respeito de guarda, aquela pensão alimentícia que tem um repasse de alguma verba ali, como 13º e por aí vai. Então, assim, esses conflitos acabam sendo mais acirrados e é uma perpetuação, tem uma relação muito próxima com a violência quando ela já existe ou já existia dentro dessa família, justamente porque nessas situações esse conflito se torna ainda mais agravado, ainda mais acirrado, e dentro desse contexto, dentro dessas famílias mais disfuncionais, a gente tem aí uma disputa maior, os filhos vindo a ser utilizados como instrumento de perpetuação de violência. Agora, quando a gente fala da violência, claro, o conceito geral, uma agressão é uma violência, mas o conceito é mais amplo de violência doméstica, ele passa pelo maltrato, pela discussão, pela pressão psicológica, por essa questão aí da pressão do financeiro sobre o outro, isso também é considerado violência? Com certeza. Inclusive, esse é um ponto de gargalo em relação à desinformação das pessoas sobre o que vem a ser a violência doméstica, como é que ela é caracterizada. Percebam, a gente hoje, no Brasil, não tem somente a violência doméstica como a violência de gênero. Muito embora ela seja a principal forma de violência doméstica, aquela violência que é dirigida à mulher, contra a mulher, por uma questão de gênero. Mas ela se manifesta também em relação aos filhos. Hoje a gente tem lei protegendo, inclusive prevendo medidas protetivas de proteção a crianças e adolescentes. Então, a gente tem hoje um conjunto de regras jurídicas que protegem as pessoas da violência quando ela ocorre dentro desse ambiente doméstico. Mas ela não é somente a violência física, como as pessoas ainda costumam acreditar. A violência, ela hoje, e a maior parte dos casos de violência doméstica se manifesta de forma psicológica, com aquela agressão psicológica, aquela pressão realmente psicológica dirigida ao outro, dentro desse contexto. A violência emocional, a violência patrimonial, ela é a principal hoje, talvez seja uma das principais formas de violência manifestada hoje, é a violência patrimonial, que é quando você isola o outro patrimonialmente, você faz com que o outro não tenha acesso aos seus bens ou que ele produziu, ao fruto do seu trabalho, ou você não permite que ele trabalhe, ou você não permite que ele tenha acesso a dinheiro. Então, toda vez que esse tipo de violência é dirigida a alguém, isso também configura violência doméstica. Isso também faz com que essa pessoa precise se munir ali de medidas protetivas para que ela consiga
parar com esse ciclo. O que é que impede, ou pelo menos atrapalha, né, que esse ciclo seja interrompido? A gente tem vários fatores. Um deles é realmente essa questão de desinformação, que embora, né, a gente tenha uma crescente, como eu havia falado no início, a gente tem uma crescente dessa compreensão a respeito dos dados, né, que são colocados aí. E o que a gente mais é bombardeado hoje na internet é com informações a respeito de relações abusivas, relações tóxicas, relações disfuncionais, onde a violência doméstica está presente. Mas, embora a gente tenha uma crescente dessa informação, aí eu trago aqui outros dados de uma pesquisa realizada pelo Senado Federal no ano passado, 75% das mulheres desconhecem o que é ou quais são as formas de violência doméstica e as formas de repressão. Mesmo vivenciando-as. Mesmo vivenciando. A mulher, ela não tem muitas vezes, e aí eu tô falando somente da violência de gênero, tá? Que é a principal forma que a gente enfrenta hoje em dia. Mas essa violência, ela muitas vezes não é percebida pela própria vítima. A vítima, ela tá dentro de um contexto de violência, mas sem se perceber como vítima. Uhum. A mulher, nesse contexto, ela é tão culpabilizada, ela é culpabilizada porque ela não persistiu naquela relação, porque ela não lutou pela família, embora ninguém saiba o que está acontecendo dentro da casa do outro, ninguém saiba o que é que cada um está vivendo, mas a mulher, ela é muito apontada como sendo muitas vezes a responsável pelo término dessa relação, porque ela é culpada por não ter persistido nessa família, por não ter lutado, por não ter brigado, por não ter aguentado, por não ter suportado esse tipo de conduta. Então, muitas vezes, a mulher, ela não tem essa percepção como vítima, ou ela não sabe como se livrar desse contexto de violência. E isso atrapalha muito, isso atrapalha bastante, né? Além disso, a própria falta de percepção ou de informação sobre o que vem a ser, ou se aquilo que ela está passando dentro de casa, dentro dessa relação, se configura como violência doméstica. Uhum. Então, dentro do escritório, a maior parte do caso são de pessoas, principalmente mulheres, né? A gente está falando aqui de violência de gênero ou de violência dirigida a crianças e adolescentes. Então, a gente tem essa mulher que ela muitas vezes não percebe, ela não entende, ela não sabe que ela está dentro desse contexto de violência. Então, esse tratamento, digamos assim, ela passa muito longe de ser somente uma coisa jurídica. E mais, a percepção de que isso não é simplesmente uma questão criminal. Porque como muita gente entende a violência doméstica somente como a violência física, muitas vezes, né? Agora que as pessoas estão começando a ter uma compreensão maior sobre a violência emocional, psicológica, então isso significa que essa pessoa, ela acha que o outro, ela quer muitas vezes proteger esse agressor, porque ela tem medo não só da exposição, né, dessa situação em que ela vive, mas também ela quer proteger. Muitas vezes no escritório já chegou relatos de pessoas que dizem assim, doutora, eu não quero que o meu marido, que o meu companheiro, ele seja preso. Não, tá, mas espera. Como é que você acha que necessariamente, a depender do caso de violência doméstica, isso vai repercutir num processo criminal e o seu companheiro ou seu marido vai ser preso? Então, a gente passa de uma falta de informação, inclusive de compreensão dessa pessoa, a respeito das repercussões dela querer, por exemplo, pedir uma medida protetiva. Às vezes, a vítima chega nas últimas consequências, ela chega no limite. Você vai esperar até quando? Até acontecer o quê de mais grave com você para você tentar encerrar, né, ceifar esse ciclo. Então, muitas vezes, há uma própria falta de compreensão da própria advocacia especializada, e aí eu pontuo, porque nós temos serviços de atenção à violência doméstica no nosso estado que são realmente efetivos. Que é a rede de apoio, né? O governador Paulo Dantas esteve aqui na semana passada e falava exatamente sobre as redes de apoio que ele fez para os vários segmentos sociais, entre eles também os que envolvem as mulheres. E o próprio judiciário também, conversamos com o presidente do TJ, né? Com a Casa da Mulher Alagoana, né? Perfeitamente. Então, nós temos uma rede no nosso estado e ela funciona em todos os níveis, né? A nível municipal, estadual e federal. Então, nós temos uma rede de amparo a vítimas de violência doméstica. E aqui, eu vou pontuar, no nosso estado, nós temos desde a Delegacia da Mulher, né, com as áreas de proteção, delegacias especializadas, que efetivamente funcionam dentro dessa rede, né?
tem um trabalho excelente. Nós temos aqui, tenho que destacar também e enaltecer o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha que ela não só atua no combate, mas ela acompanha efetivamente essa vítima para saber se essa vítima continua sendo ali de alguma forma perseguida, enfim. Então, dentro dessa rede, nós temos diversos agentes ou diversos atores que efetivamente funcionam. Mas a gente precisa imaginar que essa vítima, ela não sabe por onde procurar essa atenção. Ela não sabe por onde procurar iniciar. Muitas vezes dizer somente para ela que ligue para 180 não é suficiente, porque ela vai se sentir perdida, ela vai se sentir sozinha, né, dentro desse caminho. Às né, vezes que ela sem apoio da própria família, né? Com certeza. Então, a rede de apoio funciona muito nesse sentido, né? Mas aí a gente entra dentro da perspectiva de que a advocacia ela precisa estar preparada e ela precisa estar atenta a esse olhar. Muitas vezes essa não é uma questão que a gente trabalha sob prisma criminal. Perceba, eu sou uma advogada civil que atuo diretamente na linha de frente com a violência doméstica. Mas existe muitos colegas que tratam apenas como uma questão penal, criminal, que necessariamente vai envolver prisão, que necessariamente vai envolver processo criminal, né? Então, isso amplia o estigma da gente tratar sobre violência doméstica. Muitas vezes eu só preciso, naquele início, impedir uma convivência que é impossível, que é insustentável dentro de casa. Eu preciso afastar esse agressor do lar para conseguir fazer com que essa vítima consiga se perceber dentro desse ciclo. Nesse caso que você conhece, já que intimamente consegue conversar também com as mulheres, nesse ciclo de violência, há situações em que essas mulheres também vêm sendo abusadas pelos próprios agressores? Eu falo sexualmente falando? Com certeza, com certeza. E ainda mais por um tabu que existe socialmente, a questão dos deveres conjugais. Então, tem muita mulher que não consegue se perceber vítima de violência sexual dentro da própria relação, porque ela entende que dentro dessa própria relação, a questão sexual, ela necessariamente deve ser consentida. E ela não consegue perceber, por exemplo, que o seu marido ou seu companheiro não tem direito sobre o seu corpo, não tem direito, né, de exigir, né, aquela reciprocidade, digamos assim, sexual, quando a mulher não quer. Então, eu já tive muitos casos em que a gente somente conseguiu perceber que a gente estava diante de um estupro, diante de uma violação sexual, diante de um abuso sexual, quando essa vítima já estava em atendimento, né, para fins de concessão de medida protetiva, porque ela não conseguia perceber que ali ela estava diante de uma situação de violência sexual, inclusive. Pois é, impressionante isso. Como recompor a vida dessa mulher que, após procurar ajuda e até, obviamente, uma situação de defesa por meio de uma advogada especializada, a partir desse momento, né? Passa-se por todo esse circuito jurídico de proteção. Tenho que enaltecer aqui que quem conta com o apoio da Patrulha Maria da Penha nunca perdeu a vida, porque a patrulha consegue dar conta dessa proteção. Mas o que é que a senhora diria para a mulher que está nos ouvindo hoje e, de repente, vai buscar essa ajuda? Como é que é esse processo de recomposição da vida dela? Esse é um processo que passa não somente pela medida protetiva em si. Essa questão é uma questão ainda muito inicial. Então, esse primeiro passo que a mulher dá, que é importantíssimo, de buscar ajuda, ele é importantíssimo, mas ele é o primeiro passo. Então, a gente está trabalhando aqui não somente com a questão da medida protetiva, como se ela fosse a solução para o ciclo de violência doméstica. Mas a gente tem uma série de questões que estão em volta ali, orbitando, para que essa situação seja resolvida. A gente tem a situação, obviamente, primeiro, afastamento desse agressor do lar conjugal, da relação ou até dessa vítima, impedindo qualquer forma de contato, que muitas vezes continua a ser perpetuada das formas mais inusitadas possíveis. A gente tem situações em que o agressor ele tenta perpetuar o contato com a vítima, seja utilizando como desculpa os filhos. Eu já vi situações, inclusive, de vítimas que o agressor tentava contato através daquelas mensagens diretas que a gente tem, que nem SMS, né? Ninguém usa SMS hoje em dia, mas a perpetuação do contato se dava por ali. E de uma forma muito velada, mas a gente percebia a violência ali, né? Até por aquela descrição do Pix. Sabe aquela descrição que você manda o Pix e diz qual é a
A origem, a finalidade daquela transferência bancária, pronto. Então, o agressor se utilizava da descrição do Pix para poder se comunicar com a vítima. Retire a medida protetiva. Faça... Então, as formas de subjugação e de violência, elas acontecem das formas mais veladas possíveis. Então, por isso precisa ser uma questão tratada interdisciplinarmente. Além disso, o processo, ele não é puramente criminal, como eu falei para você. Então, a gente tem as questões envolvendo alimentos, a gente tem as questões envolvendo guarda, né, e convivência quando a gente tem filhos menores. Então, tem várias situações, da dependência financeira, a mulher que tem direito à pensão alimentícia também, porque era dependente economicamente do seu companheiro, do seu marido. Então, tem inúmeras situações que precisam ser tratadas a médio e longo prazo, e que são decorrentes dessa situação de violência. Doutora Rafaela, feliz ano novo. Espero que a senhora venha aqui no ano que vem, ou antes disso, dizendo que diminuiu essas coisas porque os homens mudaram. Acho que é difícil, né? Porque tem alguns que realmente não mudam. Mas a lei está aí sendo aprimorada, a própria advocacia se especializando mais para alcançar e proteger você, mulher, que talvez esteja passando por esse momento agora e precisa de ajuda. Conversamos aqui com Rafaela Batista, advogada especialista em direito da família e também violência doméstica. Feliz ano novo. Feliz ano novo, muito obrigada pelo convite. Eu espero que eu esteja aqui mais vezes, com certeza, não só para falar sobre violência doméstica, mas para falar sobre outros temas. Sempre que for convidado, estarei aqui. Muito obrigada. Feliz ano novo a todos os ouvintes. Valeu, show de bola. 6h40.